do cego para poder guiar. Estamos de volta, segundo bloco do programa do Contra. Hoje gravamos com o queridíssimo professor Marcelo e a galera que vocês já conhecem aqui, né? Camila, Thierry e Rafael. Agora a gente vai falar sobre guerra de Israel e Palestina. Tá cheio de opinião divergente, aí uns que defendem Palestina, outros que defendem Israel. Quem tá certo, quem tá errado? Fala um pouco desse contexto histórico e traz pra gente entender um pouquinho desse problema, desse conflito, que também não começou ontem. Também não começou ontem. E aí eu vou até pedir um pouco da ajuda do Rafa aí pra gente entender esse contexto histórico. Ele tá aqui para isso, viu, Exatamente, Marcelo? Use e abuse. Precisamos alugar ele para isso. Mas a questão é que a região da antiga Palestina, antes de existir Israel, ali chamava região da Palestina, né? Ali a gente tem a cidade de Jerusalém, que ela é o berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Só isso. Só isso, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo são fundados ali no mesmo lugar, né? Então, você tem símbolos que a gente poderia chamar de patrimônio histórico, né? Patrimônios materiais da humanidade, estão ali o Muro das Lamentações, a Mesquita de Al-Aqsa, né? Que são símbolos religiosos de cada uma dessas religiões, né? Então, a cidade de Jerusalém é muito disputada por isso, né? E aí, ali nos anos 40, no pós-Segunda Guerra, com o Holocausto, a ONU entendeu que deveria existir um Estado para o povo judeu, né? E aí, esse território do povo judeu foi a solução para esse território do povo judeu foi a criação do Estado de Israel, ali nessa região da Palestina, né? Então, devolveram esse território, vamos assim dizer, para os povos judeus que tinham se espalhado pelo mundo em várias diásporas, né, Rafa? Foram perseguidos por diversos outros grupos. Eles habitam esse espaço há milênios, né? Então, exato, ali há mais de 3.000 anos. Mas não esteve só por ali, né? Esteve lá na Mesopotâmia, é um povo mesopotâmico, né? Então, ali, no que é hoje o Irã, o Iraque, ele migrou por várias regiões, ele foi escravizado no Egito, ele foi escravizado na Babilônia, que é nessa região mesopotâmica, e ele encontra ali a sua terra prometida. Mas ele vai sofrer várias perseguições. O povo judeu vai ser expulso dali ou ser perseguido. E parte do povo judeu foge dali ainda lá no Império Romano, né? E depois a gente vai tendo perseguições. Antes ainda, né, você citou ali a criação do Estado de Israel, né, que é em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda tem ali na Primeira Guerra Mundial as promessas britânicas de resolução daqueles conflitos, a declaração de Balfour, ele fala, não, tá tudo bem, nós vamos criar um país brasileiro, vamos, mas um dia, né? Então não se cria, e aí, não que seja o responsável, mas em grande medida está relacionado depois ao Holocausto, né? E a gente fala muito do Holocausto, né? Mas a gente esquece que esse povo é perseguido durante anos e anos e anos e anos, sem um local que eles conseguissem chamar de deles, né? Sem conseguir plantar, sem conseguir viver do que muitos povos viviam, que era a agricultura, principalmente. E aí, uma das maiores birras contra os judeus é porque eles foram se virar de outra maneira, porque eles não conseguiam plantar, eles foram fazer o quê? Trabalhar no comércio. E isso era uma afronta contra a Igreja Católica. E, de repente, eles também tiveram os primeiros bancos do mundo, né? Cobrando juros ali. Aí houve essa invejinha, vamos dizer, da Igreja Católica contra os judeus. E isso foi crescendo, e o poder, né, que tem essa religião e traz o povo judeu até o Holocausto, e a gente sabe muito bem o que aconteceu ali. Sempre, volto a dizer algo que eu disse no primeiro bloco, sempre tem pano de fundo financeiro, sempre. Se a gente não entender isso, se a gente não entender o contexto histórico, a gente repete o erro, né? Então é importante a gente trazer para as pessoas que assistem, para entender um pouquinho, de forma muito breve e superficial, porque é impossível falar sobre um tema desse tão delicado e tão profundo em 20 minutos de bloco. Mas é importante a gente frisar isso, né? Se são religiões, como o Marcelo disse, monoteístas, e que basicamente a doutrina é a mesma. Prega o bem, prega a igualdade, prega que todas as pessoas são filhos de Deus e são irmãos. E é o mesmo Deus. E é o mesmo Deus, principalmente, mas não. Tem que ter uma guerrinha entre os homens. Né? Mas é porque existe território. É porque existe um lugar. Fala sobre isso, Camila. Por quê?
Gente, não tem como doutrinar em qualquer cartilha se eu não tiver um espaço, se esse espaço não tiver uma razão de existir, ele tiver uma motivação para que as pessoas vão lá. Eles vendem salvação. A indulgência ela é vendida até hoje pela televisão. Então, assim, não é que nós ficamos falando de capitalismo em todos os programas. O capitalismo é o grande Deus. Não existe outra forma de entender o mundo que a gente vive se a gente não entender que o sistema capitalista ele coopta todos os aspectos da vida em alguma medida. Porque para existir no mundo, você tem que produzir capital, você faz parte de uma engrenagem. E a igreja não está isolada disso, a igreja é uma empresa. Ela tem patrimônio, ela tem banco, ela tem isenção de grana, impostos. ela tem... Isso é o menor que as igrejas têm. A igreja, ela tem o maior tesouro que a humanidade nunca vai conseguir reproduzir, que é o domínio de mentes e a promessa de um lugar que ninguém sabe que existe. Vendeu uma abstração para as pessoas. Vendeu um nada que você só vai saber quando a sua vida material aqui acabar. E detalhe, muita gente paga com a vida. Porque nós não estamos... Vamos falar dos homens bomba, por exemplo, né? Tem gente que não paga só com dinheiro. Não, o dízimo tá fácil. Essa parte é barata ainda. Tá bom. Né? Thierry, como que pode, através das redes sociais, essas pessoas que são líderes religiosos, conduzindo as pessoas a pensarem de uma mesma forma, conseguindo, né, manipular mentes de pessoas que a gente olha e fala, gente, mas essa pessoa é inteligentíssima, uma pessoa que tem um senso crítico poderoso, como que caiu nessa? A rede social ajuda? Ajuda. É uma ferramenta importante? É importante porque coloca a cara da pessoa, né? Você vê a cara da pessoa, você ganha uma confiança. Não tem muito a ver, mas a gente falando do catolicismo, tem uma onda muito grande na internet da mulher perfeita, não sei se já viram, da dona de casa anos 60, anos 30, todas essas donas de casa que ficam submissas ao exatamente. Homem. Tipo, eu vi a rotina da outra que acorda às 4 da manhã para preparar o café da manhã do homem, tipo, mulher troféu, mulher não sei o quê. Tem um poder gigante, eles arquitetam tudo, esses ataques. Esse negócio, essa trend da mulher perfeita é bem deles. Aliás, completando o que você está dizendo, para a gente ilustrar, quem não conhece a Rita Van Hutt, procura essa pessoa, Tempero Drag chama. Vão lá no Instagram, YouTube também, vocês vão conseguir entender um pouquinho. É um professor que é drag queen também, e ele leciona, tem lá assuntos que ele aborda assim com brilhantismo, e ele se traja exatamente de uma mulher que você disse aí, a perfeitinha, aquela senhora adequada, que fala bela, baixo, recatada e do lar. bela, recatada e do lar. É o ataque dele também para ele ser identificado, tipo, para você ver uma pessoa que tem uma moral para falar. Então ele gosta de brincar com essa imagem, eu gosto bastante dele. Eu também, sou fã. Ele do provoca Tempero até com a Drag. imagem dele. É isso aí. Rafa, não é fácil também, né, falar numa cidade aqui do interior, com uma galera que muitas vezes em casa ali tem um tipo de cultura, um tipo de ensinamento, e de repente jogar uma informação, não com interesse, por favor, né, de desconstruir isso, mas de trabalhar a criança para que ela consiga pensar por si, né, para ela desenvolver o seu ponto de vista a respeito daquele assunto. Eu acho complexo quando a gente entra, por exemplo, nessa questão, né, da guerra Hamas-Israel, ou Israel-Palestina, o quanto as pessoas, como você pontuou, elas já vêm com uma visão, e elas vão vir com uma visão que vai ser muito mais, majoritariamente, na minha experiência enquanto professor, ideológica para Israel. Perfeito. E ok, eu entendo os ataques perpetrados pelo Hamas contra Israel, óbvio que é ali que começam os conflitos, mas isso não apaga... Começa o conflito de agora, né? De agora. Mas isso não apaga toda uma violência, toda uma sorte de violências aplicada ali à faixa de Gaza. Né? Um pequeno espaço, um espaço minúsculo, com milhares de pessoas, sem acesso à água direito, sem acesso a nada, sendo bombardeados, sem poder cruzar aquele espaço que historicamente também era deles, sem poder ter o seu país.
Israel surgiu em 1948, mas era assim, né? Era muito menor do que é hoje e cresce substancialmente a partir de 48 com as guerras, né? Toma território ali palestino, toma território, né, árabe como um todo. Então, é complexo, porque as pessoas já estão com, né, uma visão de mundo. Construídos. Elas têm certezas. Ah, não, Israel está certo. Defender, né, o seu próprio território, eu acho que é uma das premissas do Estado-nação. Ok, mas isso não significa que eu deva coadunar com o genocídio. Né, e sem contar, exatamente, e sem contar que assim, as pessoas falam somente de Israel e da Palestina. Esquecem de falar da Inglaterra, esquecem de falar dos Estados Unidos, esquecem desses personagens que financiam desde sempre. Perfeito. Né? E continuam financiando. Eu estava vendo um dado esses dias do volume de dinheiro gasto em questões militares globais. O mundo, em 2023, Medo e Delírio em Brasília. O mundo... Foi lá. Não foi no Medo e Delírio que eu vi essa informação. Eles soltaram uma... Mas o valor dos gastos militares globais de 2023 foi 2,4 trilhões de dólares, dos quais os Estados Unidos gastou 37%, que vai dar, sei lá, 800 bilhões de dólares ou um pouco mais do que isso. E o segundo colocado dos gastos militares globais é a China. Né? Então, os Estados, com 250, 270 bilhões. Então, assim, os Estados Unidos está 4 vezes mais investindo na questão militar do que todos os outros países do mundo somados, né? Então, quando a gente fala de Israel e Palestina, né, ou de Israel e Hamas, que é o grupo terrorista, a gente tem que entender que o lado de Israel está sendo apoiado pelos Estados Unidos, certo? Então, você tem ali um Davi contra Golias, né? Pegando uma referência histórica. Você tem ali A diferença é que o Davi era o hebreu, agora é o Golias. Muito bem observado, Rafa. Não tinha feito eu pensei nisso agora, não tinha feito essa ponte, mas é exatamente isso. Então, a gente tem o exército de Israel, né, o território de Israel sendo financiado pelos Estados Unidos. Até isso vai ser tema de campanha na eleição presidencial dos Estados Unidos esse ano. O Biden vai perder voto em qualquer das situações, em qualquer cenário. Uhum. Se continuar a guerra, ele perde voto de um lado. Se ele conseguir acabar com a guerra, ele perde voto do outro lado. Assim, o cenário é pior para ele. Mas veja bem, e aí podem me chamar de persecutório. Não tem problema, né? Vai perder de um lado ou de outro. Mas existe um outro lado que são os senhores de armas. E toda uma indústria nos Estados Unidos que é mega estimulada, que é essa galera que ganha sempre. Sempre vão ganhar. Alguém ganha, alguém perde. Mas tem um poder econômico, um grupo, uma faixa que nunca perde. E nos Estados Unidos, essa faixa está muito bem delimitada. É um cercadinho. Tem 7 pessoas que têm o telefone do presidente. Fala mais um pouquinho, tá? Estica mais. Manda mais gente lá. Não, porque a gente tem que cuidar. E essa visão turva que é vendida, tanto da China quanto dos Estados Unidos, e aí cada um com suas predileções, a grande questão é que sempre estamos protegendo. Não, nós estamos protegendo aqui a população, nós viemos para apaziguar. Eles não estão lá para apaziguar nada. Eles são a gasolina no churrasco. Eles estão tacando lenha na fogueira porque existe um grupo econômico violentamente financiado por essa indústria da guerra. E quem sempre estimula os conflitos ou está envolvido nos conflitos? Quem delibera sobre o conflito. E, gente, olha, vamos falar uma coisa aqui importante antes da gente encerrar esse segundo bloco. A gente não está aqui com a intenção de convencer vocês. A gente está aqui com a intenção de que vocês raciocinem sobre os temas. Se for provocar, se vão lá ver o que vocês busquem informações, exatamente, porque a gente sabe que sempre vai ter opinião divergente, inclusive aqui nessa mesa existem opiniões divergentes, é para isso que a gente construiu esse programa e é por isso que a gente está aqui, né? Para aprender com a diferença, mas ninguém quer convencer ninguém, a gente quer fazer as pessoas pensarem antes de divulgarem uma notícia falsa, investigarem para saber esse contexto histórico, o que está acontecendo, e principalmente entenderem o contexto histórico
volto a dizer o que eu disse antes, para não repetir o erro. Então, a gente fica por aqui de uma forma bem superficial mesmo, que a gente conseguiu falar aqui nesse segundo bloco sobre essa guerra Israel e Palestina, e a gente vai para o terceiro bloco falar sobre crise climática. Então, espera um pouquinho que a gente já volta. Até já. Tô ficando cego pra poder guiar.